E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e e se o final do seu desenho animado favorito tivesse sido um pouquinho diferente do que ele foi? Não, eu não tô falando de finais alternativos, desenhos que não tiveram finais ou desenhos com 2 finais. Eu tô falando de desenhos animados que já acabaram, só que teriam terminado de uma forma muito diferente do que a gente esperava. Como é o caso do desenho Gravity Falls, que acaba com o Dipper e a Mabel indo embora do acampamento de Gravity Falls depois de terem solucionado alguns mistérios que arrondavam o acampamento. Só que o final verdadeiro de Gravity Falls não ia ser assim não. Eu prometo contar todos os finais que foram alterados dos desenhos animados nesse vídeo aqui do Projeto Coneta. Mas para eu continuar fazendo vídeos para você, obviamente eu preciso do seu like, né? E se você ainda não se inscreveu, se inscreve ali embaixo. Custa nada e assim você vira um Coneta de carteirinha. Ah, antes de qualquer coisa, eu queria convidar você para me seguir no meu Twitter e no meu Instagram. Porque, cara, fazer o roteiro desse vídeo talvez tenha sido um dos roteiros mais difíceis do canal. Tanto que eu pedi ajuda para alguns inscritos aqui na aba comunidade do YouTube. Só que tipo, não adianta a gente ter um trabalhão para fazer esses vídeos se alguns inscritos não recebem. Você me seguindo no Instagram e no Twitter, ativando as notificações da minha conta, você recebe todos os vídeos sempre que eu postar, tá? Não depende só do YouTube, me segue lá para ficar por dentro de todas as novidades do Projeto Coneta. O verdadeiro final de Hora de Aventura. Juntos vamos visitar o mundo de Jack. O último episódio de Hora de Aventura foi exibido em setembro de 2018 aqui no Brasil. E esse último episódio fechou algumas pontinhas que tinham ficado em aberto nesses anos de exibição de Hora de Aventura. Como por exemplo a batalha da Princesa Jujuba contra o tio Gumball dela. Também teve a Beth tentando reverter o feitiço da coroa do Regelado para transformar ele em Simon de novo, né? Transformar ele em humano. A Marceline e a Princesa Jujuba ficam juntas, Jake e Finn continuam vivendo as suas aventuras lá na Terra do Ó. Você percebe que o final de Hora de Aventura, apesar de ter acabado, deixou várias outras pontas soltas no ar. Muitas dessas coisas aí que ficaram em aberto, como é o caso da Guerra dos Cogumelos lá na Terra do Ó, foi revelado pelo Adam Muto que ele nunca poderia botar num desenho uma coisa como essa. E é por isso que elas ficaram de fora. E ao invés de Hora de Aventura realmente terminar na 10ª temporada, a Cartoon Network decidiu lançar uma continuação em histórias em quadrinhos para quem quisesse continuar acompanhando as aventuras de Finn e Jake, que seguem o canon original do desenho. Bom, tudo que eu falei agora se resume no verdadeiro final de Hora de Aventura. Mas as coisas não seriam bem assim. O Adam Muto falou que ele queria ter acabado o desenho alguns anos atrás, como por exemplo na própria 5ª temporada. E se ele acabasse na 5ª temporada, ele com certeza não ia finalizar dessa maneira que foi finalizado agora. Ele não revela com tantos detalhes como seria o fim de Hora de Aventura na 5ª temporada, mas algumas teorias dão a entender o que teria acontecido. E elas dizem que assim como o final da 5ª temporada de Hora de Aventura, onde o Finn vai atrás do pai perdido dele, a mesma coisa aconteceria. Ele ia encontrar o pai dele, ia perder o braço, ia ter uma batalha com o Rei Gelado, e o desenho basicamente ia acabar por aí mesmo, com o Rei Gelado voltando ao normal e várias pontas em aberto, como ficaram agora, só que muito maiores, entendeu? E eu, sinceramente, prefiro da maneira como eles terminaram, mano. Se terminasse assim, eu acho que ia ser meio decepcionante, né? O final alterado de Ilha dos Desafios. Ilha dos Desafios foi um desenho da Cartoon Network exibido entre 2007 e 2008. Contando com mais ou menos uns 20 episódios por temporada, cada episódio um participante da Ilha dos Desafios era eliminado. E só um vencedor que ia levar o prêmio da Ilha dos Desafios para casa. Muitos dos desenhos animados que têm finais alterados geralmente ficam só na ideia, sabe? Às vezes vão pro papel, mas eles nunca são feitos. Já no caso da Ilha dos Desafios, esse final foi feito. Foi feito exclusivamente para agradar os fãs. Porque pra você que não sabe, na versão original, quem ganha a Ilha dos Desafios é o Owen. E isso é levado pra cronologia oficial do desenho. Tanto que na continuação de Ilha dos Desafios, chamado Luz, Câmera e Ação, o Owen continua sendo mencionado como vencedor. Só que no final alterado de Ilha dos Desafios, que não foi exibido na Cartoon Network, ele inclusive foi exibido só no Boomerang, quem é a verdadeira vencedora do programa é a Gwen. Só que esse final não é considerado verdadeiro, ele só foi criado para agradar os fãs que não iam gostar do final original de Ilha dos Desafios. O final alterado de Gravity Falls.
Gravity Falls foi um dos poucos desenhos que soube exatamente a hora de terminar. Não que o criador não quisesse fazer mais temporadas e nem que a Disney estivesse cancelando o desenho. Ele simplesmente percebeu que 2 temporadas bastavam. E o final dessa animação é tão digno quanto esse desenho foi. A Mabel e o Dipper acabam indo embora do acampamento depois de passarem as férias lá, prometendo que eles nunca vão se esquecer desse verão. E por fim o Dipper abre uma carta onde nela tá escrito: "Vejo vocês no próximo verão", dando a entender que Gravity Falls ia ter uma continuação onde os irmãos iam retornar ao acampamento. Mas não, aquele era de fato o final de Gravity Falls, mostrando que a vida segue em frente apesar daquele ser um encerramento. E apesar de muitos mistérios não terem sido 100% explicados, como é o caso do Poço Sem Fim que aparece no desenho, o criador do desenho, em parceria com a Disney, prometeu que ele ia lançar uma história em quadrinhos revelando um pouquinho dessas pontas que ficaram em aberto. Só que esse final que a gente viu na TV não ia ser o verdadeiro final de Gravity Falls. A própria Disney revelou em uma entrevista que ela ficou muito decepcionada com o Alex Hirsch, que é o criador do desenho, porque a Disney acreditava que aquele desenho tinha um potencial muito grande e muito bom para virar uma franquia. Só que eles estavam respeitando a ideia do criador de acabar no auge ao invés de estragar o desenho. Então como é que seria o verdadeiro final de Gravity Falls? Bom, se o desenho tivesse uma terceira e uma quarta temporada, ele ia revelar só coisas que os quadrinhos revelam, como por exemplo, onde as criaturas místicas de Gravity Falls se escondem quando ninguém mais está olhando, como seria se perder no multiverso de Gravity Falls, e o que a Pacífica e o Dipper ficam se conversando. E o final também pretendia contar coisas das quais os quadrinhos não contam, como por exemplo, o que ia acontecer com o Bill Cipher depois dele ser derrotado, qual é que ia ser a forma humana dele, porque pra quem não sabe, ele só pode voltar à vida quando ele for completamente do bem. Mas eu vou ser sincero com você, eu gostei da maneira que acabou, entendeu? É melhor do que eles estenderem a história e daqui a pouco você se decepciona, o desenho é cancelado e não tem final nenhum. O final alterado de Jimmy Neutron. Jimmy Neutron foi um dos maiores fenômenos da Nickelodeon. Tô falando sério, mano. Se você assistir esse desenho, inclusive, comenta aqui, porque não é possível que só eu lembro dele. A série animada foi produzida de 2002 a 2006. E a série do Jimmy Neutron foi baseada num filme lançado em 2001. Ela era muito divertida, muito legal de se assistir, só que tinha um probleminha. Ela era a cara de ser feita, porque ela usava como método de animação a técnica de modelagem 3D. E se hoje em dia já é caro para você fazer uma animação em 3D para TV, imagina só naquela época. Então depois de 3 temporadas, no dia 25 de novembro de 2006, Jimmy Neutron teve o último episódio dele exibido na TV, que é considerado um final ok, mas não é um final que o desenho merecia. Onde nesse episódio, Jimmy Neutron enfrenta todos os vilões que ele enfrentou em todas as temporadas, só que em um único episódio. Se você for considerar o final mesmo, na verdade ele aconteceu no crossover do Jimmy Neutron com o time Turner, onde o Jimmy e o time precisam salvar o universo 2D e o universo 3D da destruição. É realmente um episódio final muito legal para essa série. Só que o final do Jimmy Neutron não ia ser assim também. Na verdade, a DNA Productions, que era a produtora do Jimmy Neutron, tinha a ideia de fazer mais alguns episódios. Só que nessa mesma época, ela lançou um filme chamado Lucas, um Intruso no Formigueiro. E esse filme, mano, apesar de ter tido um rendimento só legal, foi um prejuízo total pra DNA Productions. Tanto que ela teve que fechar as portas. E o final planejado pro Jimmy Neutron, onde ele encontraria o clone dele do mal e também ficaria com a Cindy, foi cancelado. Só algumas informações vazaram na internet sobre. E essas são informações oficiais sim. Eles iam continuar o desenho, só que não foi possível porque eles não tinham mais verba por causa desse filme aí. Mas aí em 2011, ao invés deles continuarem o Jimmy Neutron, eles lançam uma série derivada chamada Planeta Shin, que ódio, mano, que ódio. Desculpa se você gosta, tá? Mas podiam ter feito um episódio alternativo pro Jimmy Neutron, né? O verdadeiro final de Os Simpsons. Desde 1989 no ar, a gente tá indo agora pra 30ª temporada dos Simpsons, mano. Caramba, é muito desenho, é muito episódio. É importante lembrar que os Simpsons ainda não acabou, tá? Eu acho que ele tá muito, muito distante de terminar. E aí você vai me perguntar, por que eu coloquei um desenho que não acabou na lista então? Porque esse desenho teve um final que foi cortado. E não, eu não tô falando daquele episódio que eu falei uma vez, que se passa num futuro onde todos os personagens vão morrendo, tá? Não é esse episódio. É um episódio
só que foi cogitado, ele não foi nem produzido. Na metade de 2018, o showrunner e também coprodutor da série Os Simpsons, chamado Al Jean, revelou que ele já tinha pensado num final para os Simpsons. Mas pra gente entender esse final, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá em 1989, quando o primeiro episódio era lançado. Nesse episódio mostrava a família Simpson em um concurso de Natal, logo depois passando o Natal em família. E o co-criador do desenho falou que o último episódio ia acabar dessa maneira aqui. Ia ser Natal e a família Simpson ia chegar em um concurso de Natal, onde o desenho simplesmente ia acabar. E você não deve estar entendendo muita coisa, né? Mas o que o criador disse é que na verdade o final dos Simpsons ia ser o começo, como se o desenho fosse um looping infinito. Quando ele começa, ele acaba também. Só que ele já falou que como ele revelou esse final, não tem como ser esse, porque todo mundo já vai ficar sabendo, ninguém vai assistir, não vai ser surpreendente. Mas de que ia ser sensacional, a gente não pode negar que ia. E você, conhece mais algum desenho animado que teve um final, mas na verdade teria outro? Se você conhece, mano, por favor, comenta aqui, que é muito difícil de encontrar desenho assim, tá? Se você gostou desse vídeo, valoriza o nosso trabalho, não esquece de compartilhar com um amigo, deixar o like e me seguir lá nas redes sociais pra gente conversar, tá? Confere o último vídeo que tá aparecendo aqui do lado e a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal!